Então Jesus sabia que tinha um ladrão, que era o tesoureiro, então ficava com a bolsa. Aí Jesus vai e faz a promessa de um trono. Alguém pode me explicar? E aí, Jesus mentiu? Hein? Como fica agora? Como que fica a promessa de Jesus? Usa o ChatGPT aí, vamos ver se o ChatGPT vai conseguir refutar o professor Fábio Sabino. O ChatGPT vai ter que fazer manobras aí, viu? E olha que eu pego também. Vamos lá? Vamos à aula aqui, gente. Eu achei barato isso, viu? Eu me divirto com isso. Vamos lá? Rapaz, presta atenção aqui. Tu chega pra qualquer crente na rua e pergunta: Jesus é Deus? Ele sabe o futuro? O cara vai dizer que sim, com toda certeza. Mas o professor Fábio Sabino trouxe o recibo do erro. Jesus prometeu 12 tronos para os 12 apóstolos. Isso inclui o Judas, o cara que roubava a sacolinha. Como é que um Deus onisciente faz promessa de trono para um traidor e suicida? Ou Jesus não sabia do futuro, ou ele simplesmente mentiu para todo mundo. Bora pro vídeo. Dizem que Jesus é Deus, conhece o passado, presente e o futuro. E um de seus apóstolos, dizem que era o tesoureiro, fazia parte de um dos 12. E uma certa ocasião, Jesus chegou diante dos 12 apóstolos. Ele lhes prometeu que eles sentariam em tronos para julgarem as tribos de Israel. Pois bem, sendo ele, Jesus Deus, conforme alguns colocam, e sabe de tudo, como Jesus faz a promessa para Judas Iscariotes, sabendo que ele, Judas, foi um ladrão, roubava o dinheiro que se colocava para o ministério de Jesus, e ao mesmo tempo o texto de Mateus dirá que ele se matou. Ou seja, como fica então a promessa do próprio Jesus? Logo então, Jesus mentiu em saber do futuro, da trajetória, da história de Judas Iscariote e fez uma promessa para um ladrão e suicida? E aí, como fica essa promessa? Se essa promessa for verdadeira, então que vida de santidade as pessoas devem ter? Se um homem que foi ladrão e suicida vai sentar num trono ao lado de Jesus para julgar as 12 tribos de Israel, então não precisa de ter uma vida de santidade, não é isso? Essa é a aula de hoje da série Jesus mentiu? A pergunta está aí. Vou colocar os textos referentes a isso. Darei a aula, ficará o link aí no chat para quem quiser entrar ao vivo e provar que não, que Jesus não mentiu. Bom, estamos nessa série, não sei nem que aula é hoje, se é a quarta, se é a quinta, se é a sexta, não sei. Mas até hoje estou esperando as pessoas provarem que Jesus não mentiu. Bom, gente, quero lembrar também a todos vocês que até que fim haverá o debate do professor Fábio Sabino contra 12 cristãos versus um exegeta. Será dia 23 de maio, às 18 horas, lá no podcast Diálogo Livre. Guarde essa data aí, tá? Então, um exegeta versus 12 cristãos. Não perca, dia 23 de maio, às 18 horas, você não pode perder, tá certo? Recado dado, quero só desejar boa noite a todos que estão lá no Instagram. Lembrando, gente,
que não respondo perguntas no chat, tá? Não respondo perguntas no chat, se tratando de aula, perguntas no chat é de sexta-feira. Você que está aí no Instagram, vem aqui interagir no YouTube. Se quiser entrar ao vivo, é só clicar no link que deixarei depois aí, fixado para aqueles que quiserem entrar. A pergunta é: e se Jesus sabia de tudo, por que prometeu um trono a um traidor? Alguém consegue me explicar isso? Vamos para o textuário? Professor, cadê o vídeo do satanista? Eu estou cobrando o pessoal lá do podcast Três Irmãos, tá? Estou no aguardo também. Então vamos para o texto áureo que diz o seguinte. O texto áureo dirá isso aqui, senhores. Vamos ao texto áureo. Como sempre, fazendo uso dos slides para facilitar a didática, o trabalho. Vamos ao ponteiro. Mateus, 1 Mateus 19, 28 diz assim, ó. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, esse pronome aqui inclui os 12 apóstolos, tá? Que vós que me seguistes, quando na regeneração, aqui um advérbio de tempo, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre quantos tronos? 12 tronos. Quem é que está incluso aqui? Judas. Olha o que Jesus está prometendo. Vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus 19, 28. Agora vamos ver o que diz Lucas, capítulo 22, versículo 28 ao 30. Lembrando que o contexto de Lucas aqui é o contexto da última ceia. Última ceia, os quais os apóstolos prepararam, tá? E quem é que está aqui? Judas Iscariote. Olha o pronome, vós, os 12, sois os que tendes permanecido comigo nas minhas provações. E eu, ó, Jesus dizendo, e eu, Jesus, vos destino um reino, assim como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa, onde? No meu reino, e vos assenteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Está claro os dois textos ou não? Existe uma promessa? Existe. Jesus fez uma promessa para os seus apóstolos? Fez. A promessa que os apóstolos sentariam em tronos, uma realeza, para julgar as 12 tribos de Israel. E dentre esses apóstolos nós temos Judas Iscariote, que faz parte desse ensejo. Onde a apologética chora. Mateus 19, 28 fala de 12 tronos para os 12. Mas o próprio leitor do Evangelho já sabe que um desses 12 é Judas Iscariote, que traiu Jesus. A pergunta é inevitável e incômoda. Judas também receberá um trono? E aí? Judas receberá um trono? Já em Lucas, o sujeito é inequívoco. Vós sois os que tendes permanecido comigo. Trata-se dos discípulos presentes na última ceia, isto é, o grupo histórico imediato.
Não há indicação de substituição, expansão ou abstração do grupo. Os 12 ali estavam ali em Lucas, no papel da ceia. A promessa é direta e pessoal. Isso gera imediatamente o problema de Judas. No momento em que o dito é pronunciado, ou a promessa de Jesus, Judas, ele ainda estava incluído na cena narrativa. Ele estava ali, participando e ouvindo a promessa de Jesus. Aí eu pergunto para os apologistas, aqueles que procuram defender que a Bíblia ela é inerrante, não há contradição e tantas outras coisas. Eu pergunto, e aí? Como fica? Jesus mentiu? Vou colocar o link aí e vamos ver quem quer entrar para debater esse assunto. Não havendo ninguém para debater, eu continuo a minha aula, tá certo? Link da sala está aí. Vou fixar aí no chat para que não haja desculpas, tá bom? Lembrando, gente, quando entrar aqui na sala, eu mudo o canal do YouTube, tá? Para não dar delay com a transmissão do StreamYard, tá? Lembra, para entrar apenas para essa questão. Não é para mim fazer pergunta, outros assuntos, pode esquecer isso, tá bom? Só isso. Está aí. Quem quiser entrar ao vivo, vou dar alguns minutinhos, não entrando, daí sim, eu continuo minha aula. Aproveitando para quem está chegando agora, não esqueçam, gente, quem quiser conhecer meu trabalho, estão aí os meus 12 livros, tá? Tá, minhas 12 obras, são vendidas na Amazon, no Mercado Livre, no meu site, que é o professorfabiosabino.com.br. Na Amazon, Mercado Livre um pouquinho mais caro, tá? Mas você pode entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, que está aí na tela, passando aqui embaixo também. Entre em contato comigo para que você possa adquirir qualquer um dos meus livros aí. Não esquecendo, hein? Ó, dia 23 de maio, às 18 horas, um exegeta contra 12 cristãos. Não perca essa data. Pronto. Os recados foram dados. E aí está a questão. Lembrando, gente, que eu não leio nenhum comentário aí no chat, é só ao vivo, tá? No chat é fácil. Eu quero ao vivo, tá bom? No chat é fácil. Eu quero que entre ao vivo e coloque os argumentos, as refutações. As refutações ao vivo e a cores. Boa noite para todos, principalmente aos membros do meu canal. Lembrando também, gente, quem não for membro do meu canal, todas as séries, elas são fechadas apenas aos membros depois. Então, se você quiser fazer a reprise e ver novamente, tem que ser membro do meu canal a partir do nível 1, tá? E aí? E aí? Cadê? Ninguém ao vivo? Ninguém ao vivo, como que é uma narrativa sem sentido, como que é... Elídio, uma narrativa sem sentido, uma aberração esse Novo Testamento. É simplesmente algumas perguntas. Boa noite, José. Boa noite aos demais também. A todos. Ai, ai. Só entrar aqui e dizer. Olha a pergunta que eu fiz. Novamente eu vou fazer aqui, ó. Preste bem atenção à pergunta que eu vou fazer. Como que Jesus faz uma promessa para uma pessoa que ele sabia que era ladrão? Ladrão. E aí? Como? Aí você vai pegar várias referências bíblicas, vão dizer o quê? Que o ladrão herdará o reino de Deus? E agora? Como sair dessa? Tá escrito isso, professor? Tá escrito isso. Jesus sabia que Judas era ladrão. E aí como fica essa situação?
Alguém pode me explicar? Só isso que eu quero. Alguém pode me explicar? Vamos lá, uma passagem. Está em João capítulo 12, do versículo 4 ao 6, que diz assim: ele disse isso não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Então, está aqui dizendo, para quem acredita na inerrância da Bíblia, tá? Que Judas foi um ladrão em João capítulo 12, versículo 4 e 6. Vou pegar o texto aqui para vocês, tá? Vamos lá, deixa eu pegar essa passagem. João 12, só para vocês verem, acompanhem comigo. Aí Jesus, sabendo que Judas era um ladrão, aí Jesus vai e promete um trono para um camarada que era ladrão e que depois se matou. Jesus mentiu, então, sabendo que um dos seus apóstolos era ladrão, senhores? Capítulo 12. Vou colocar aqui para vocês verem. Eu coloco a Bíblia, senhores. Aqui, o negócio aqui é Bíblia. Vamos lá. Diz assim. Opa, deixa eu compartilhar, mas sem propaganda para depois não me complicar. Infelizmente, a gente usa essas Bíblias online e dá uma dor de cabeça que só. Vamos lá, vamos compartilhar aqui. Está aqui o texto. Vamos ver se o texto está dizendo isso. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando a ratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. Encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto, Judas Iscariote, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. E aí? Novamente, eu refaço a pergunta. Então quer dizer que Jesus, sabendo que Judas era um ladrão, e a Bíblia dirá a respeito dos ladrões que não tem parte no reino dos céus. E é isso que Paulo ensinou. Sobre isso eu explico nesse meu livro aqui, ó. Paulo, personagem polêmico do Novo Testamento com mais de 800 páginas. Então Jesus sabia que tinha um ladrão, que era o tesoureiro, que eu ficava com a bolsa. Aí Jesus vai e faz a promessa de um trono. Alguém pode me explicar? E aí, Jesus mentiu? Como fica? E aí, canal Robson 20, como fica agora? Hein? Como fica agora? Como que fica a promessa de Jesus? Ninguém quer entrar ao vivo? Não, né? Deixa eu dar minha aula, então. 12 minutos já foi o tempo suficiente para alguém que quisesse entrar ao vivo. Mas como não entraram, então vamos à aula gratuitamente hoje. Depois é outros 500, tá? Mas pode colocar aí no chat, pode escrever no chat os fundamentos de vocês, que eu vou refutando um por um. Eu gosto de ao vivo, né? Ao vivo e a cores é muito mais prático. Eu vou usando meu slide. Porque eu sei, eu vou passando slide, aí chat GPT, mas pode usar o chat GPT também. Pode usar que eu refuto o chat GPT também, tá? Pode usar também, tá bom? Só que vai chegar um momento que aí não vai dar, tem que entrar ao vivo, tá? Eu sei como que é. Aí é mamão com açúcar. Mas vai usando o chat aí, usa o chat GPT aí, vamos ver se o chat GPT vai conseguir refutar o professor Fábio Sabino. O chat GPT vai ter que fazer manobras aí, viu? E olha que eu pego também. Vamos lá? Vamos à aula aqui, gente. Eu acho barato isso, viu? Eu me divirto com isso. Vamos lá?
A primeira manobra apologética, vamos já para as manobras apologéticas. O primeiro argumento que eles gostam de fazer uso, eles amam fazer umas manobras, isso aí parte tudo deles. Isso não parte de exegetas, isso parte justamente dos apologistas. Vamos para a primeira manobra. A manobra apologética e sua refutação. A primeira indagação apologética costuma ser, a primeira coisa que coloca, a promessa de Jesus não inclui Judas. Ou seja, o texto está claro, está escrito, mas eles vão falar que Mateus e Lucas não incluem Judas, pois está condicionada, preste bem atenção, é o que os apologistas dizem, a perseverança até o fim. Se prepare, vem, vocês vão debater comigo. Esses são os textos, todos os textos que eu estou fazendo aqui, são os textos que eu vou usar no debate contra os 12. Vamos ver o que os 12. Eu estou dando tempo para vocês estudarem e provarem com outros fundamentos, que meus fundamentos estão errados, tá? Rapaz, tu viu o tamanho da bomba que o Sabino soltou agora? Isso aqui não é opinião. É exegese técnica que destrói o castelo de cartas da fé. Presta atenção no nível da incoerência. Dizem que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, que ele é Deus encarnado, que ele sabe o que tu vai jantar daqui a 10 anos. Aí esse mesmo Deus olha na cara do Judas, o cara que ele já sabia que era ladrão, o cara que ele já sabia que ia entregar ele por 30 moedas, e diz: ó Judas, fica frio, tu vai sentar num trono de glória para julgar as 12 tribos de Israel. Rapaz, se isso não é uma mentira deslavada, é o maior atestado de incompetência divina da história. O professor Sabino foi na ferida. Como fica a vida de santidade que o pastor te cobra? O cara passa a vida inteira te oprimindo, dizendo que tu não pode fazer isso ou aquilo, que tem que ser santo para morar no céu. Mas aí tu olha para o texto bíblico e tá lá o Jesus prometendo o trono para suicida e ladrão. Tu entende que a conta não fecha? Se o Judas tem trono garantido pela boca de Jesus, então a santidade é uma farsa para controlar otário. É o que o professor chama de manobra apologética. O crente desesperado vai dizer: ah, mas a promessa não incluía o Judas. Mentira! O texto diz os 12. Não diz os 11 mais um substituto que eu vou arrumar depois. Jesus estava falando com os 12 que estavam na frente dele. Outra manobra que eles usam. Ah, mas ele tinha que perseverar até o fim. Ué, mas Jesus não é Deus? Ele não sabia que o Judas não ia perseverar? Se ele sabia e prometeu mesmo assim, Jesus é um estelionatário espiritual. Ele vendeu um terreno no céu para quem ele sabia que não ia morar lá. A igreja vive de jogar lixo na sintaxe e no semantismo, para colocar no texto o que eles querem que esteja lá. Mas o grego não perdoa. Bicho, o grego mostra que não houve mudança de referente. Jesus deu a palavra dele para os 12. Se um caiu e a promessa falhou, a palavra de Jesus não vale o que o gato enterra. Tu tá baseando a tua vida, a tua família e o teu dinheiro numa promessa que o próprio autor não conseguiu cumprir. O Sabino desafia qualquer um a entrar ao vivo para tentar refutar isso usando a gramática. Sabe quantos aparecem com argumento sério? 0. Eles aparecem com o eu sinto, eu creio. É mistério. Mistério é o nome que o crente dá para quando ele é pego na mentira. O Jesus Deus da teologia moderna é uma invenção, porque o Jesus do texto é um pregador limitado, que fez uma promessa para o grupo errado, no momento errado, e que agora os pastores têm que ficar fazendo malabarismo para explicar por que o trono do Judas está vazio. A gente não tem medo de usar a inteligência. Sair da caverna da fé é entender isso. A Bíblia é um livro de homens, cheio de erros de homens e de promessas furadas de homens que se achavam deuses. O Judas não está em trono nenhum. O Jesus não voltou no prazo que prometeu. E as 12 tribos de Israel nem existem mais desse jeito. Tudo sombra na parede, rapaz. Tudo historinha para manter o prisioneiro quieto. O professor Sabino usa o slide, usa o grego, usa a lógica. O pastor usa o medo, o dízimo e a ignorância do povo.
Quem tu acha que tá falando a verdade? O cara que te mostra o texto original? Ou o cara que manda tu não questionar as coisas de Deus? Jesus mentiu sobre o futuro de Judas. E se mentiu nisso, mentiu no resto todo. Não tem meio termo na lógica. Ou é Deus e sabe tudo, ou é homem e erra tudo. O trono do Judas é o maior monumento à falha da Bíblia. E tu tá aí, ainda esperando a tua vez de sentar num trono, enquanto o dono da cadeira nem sabia quem ia sentar nela. Acorda para a realidade. A santidade de vocês não vale nada se o ladrão foi convidado primeiro. Quebra essa corrente. Sai desse transe. E vem usar o cérebro para ler o que está escrito de verdade. A exegese do Sabino é o veneno para o teu dogma, mas é o remédio para a tua liberdade. O trono está vazio, o céu está vazio. E a única coisa real é a tua mente liberta. Valeu, professor Sabino, por mostrar que até o mestre deles gaguejava na hora de prever o futuro. Fui!